Deus abençoe toda a igreja, amém? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Hoje, culto tão avivado. Você nem se estou à altura de pregar no culto tão avivado como esse de hoje. Amém. Glória a Deus. Mas Deus proverá. Amém. Glória a Deus. Deus proverá. Temos visto que durante esses hinos, temos visto o operar de Deus, a presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu creio que através desses louvores, vidas possam serem curadas. Peço para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Tiago. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 2. Tiago, depois de Hebreus, se encontrará o livro de Tiago antes de 1 Pedro, se encontrará o livro de Tiago. Amém? Amém. Louvado seja Deus, igreja. Glória a Deus. Amém. Então vamos ler o capítulo de número 2. Quero ler os versículos 14, 17 e 18. Apenas os versículos 14, 17 e 18. Amém? Amém. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Versículo de número 17. Assim também a fé, se não tiverdes as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, sabes o Senhor, Glória a Deus. o pensamento de cada um que aqui está, as suas dificuldades e suas lutas que tem passado no dia a dia, sabe aquilo que elas precisam ouvir, sabe, Pai amado, de todas as coisas. Deus, toma este ambiente, meu Deus, com Tua graça, com Tua presença no meio do Teu povo, pois cremos, meu Deus, que Tu és o Deus vivo, que Tu és o Deus vivo e também és o Deus de vivo e não de mortos. Muito obrigado por estar aqui. No nome do Senhor Jesus Cristo, já te agradeço. Amém. Irmãos, como foi lido aqui, foi pulado 2 versículos, o 15 e o 16, que fala sobre obra, sobre a questão de vermos um irmão passando por dificuldade, por necessidade, alguma coisa, e dispensá-lo ali, dizer para ele: vá em paz, vá com Deus, que Deus te abençoe, e acabando não fazendo nada. Então, eu não li este ponto aqui, porque é um dos pontos principais que a igreja tem trabalhado muito. Um dos pontos que a igreja tem feito muito, tem ajudado os seus, tem ajudado os próximos, tem ajudado o conhecido, tem ajudado os desconhecidos. Isso a igreja tem feito para a honra e glória do Senhor. Amém. Só que aqui ele está falando sobre uma fé que tem que ter obras, que tem que... Então ele faz a comparação aqui com a comparação do versículo 17 e 18 com os versículos 15 e 16. Porque aqui está falando que tem que fazer. E já no versículo 17 diz: assim também seja a fé. Não quero falar sobre obras, mas quero falar
o exercício da fé. Amém? Quero falar sobre a nossa fé. Ela tem que estar exercitada, tem que se exercer a cada dia. E eu quero falar esta noite sobre ousadia. Amém? Quero falar sobre ousadia. Não é muito fácil, mas tentarei trazer alguma coisa para que os irmãos possam entender, para que eu possa também ajudar aos irmãos aqui no nome do Senhor Jesus, sobre ousadia. Amém? Ter ousadia é ter coragem, ser valente, é fazer algo ousado. Ousadia é fazer algo com intrepidez, algo inovador, algo arriscado. Isso é algumas definições de ousadia. E nós vimos que a ousadia ela pode ser usada como uma moeda, ela tem dois lados, ela poderá ser usada para o bem, poderá ser usada para o mal. Você poderá ter ousadia e usá-la conforme o Espírito está em você, conforme a semente ou conforme a porção que está em você. Você pode ser ousado. Tem muitas pessoas ousadas que elas têm coragem de chegar onde o outro e discute, e briga, e mata, e faz. Isso é uma ousadia. Tem pessoas, nós podemos ver que lá no Antigo Testamento, um grupo de pessoas foram ousadas para tentar fazer um prédio muito alto, para chegar ao céu. Elas tentaram fazer isso. Vamos construir mais alto que pudermos. Vamos fazer. Isso é ousadia. Fazer um prédio naquela dimensão. Então, ousadia, nós temos que termos ousadia. Nós temos que usar ela em nossa fé. Amém? Nós temos que usar a nossa ousadia com a nossa fé. Louvado seja Deus. Nós podemos ver que o homem ousado, ele fez descobertas. O homem ousado, ele andou em cima de uma corda bamba. O homem ousado escalou montanhas. O homem ousado pulou de cima do avião com um paraquedas. Isso tudo são ousadia. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles são ousados. Quando eles querem alguma coisa, eles determinam algo e dizem, eu vou fazer isso. Eu vou construir isto. Eu vou pular de tal altura. O homem pega uma roupa, até me esqueci o nome daquelas roupas. Estava até lembrado ali o nome de uma roupa. Não sei se é asa delta, eu acho que não é. Que ele se veste ali e pula de cima, mas eu acho lindo aquilo. Não tenho coragem, mas eu acho tão lindo. Pula ali e vai com os braços parecendo um pássaro. Ali não foi feito para o homem. O homem voar não foi feito. Mas o homem foi usado para fazer esse equipamento. Eu não sei nem qual foi a condição, porque a maioria dessas coisas que acontecem, o primeiro, você sabe como é o primeiro, né? Ou se adoece ou morre. Primeiro é o primeiro, o mais ousado. É ele que vai ficar conhecido. Ou vivo ou morto, ele vai ficar conhecido. Como que foi ousado para descobrir, como na história que a gente... Hoje, a história de uma forma, depois vem de outra forma, vão atualizando as histórias. E aí tem aquele que descobriu a energia. Segundo a história que eu conheci lá na 4ª série, ele morreu. Mas não sei se já ressuscitaram ele de novo, não sei. Mas alguns deles se adoecem, ou morrem, ou matam alguém. Aí você vê o homem ousado. Isso é ousadia. E isso
eles têm usado, porque eles sabem que isso é um poder. A ousadia é um poder. Você tem um poder, nós temos um poder, só que nós não usamos. Não sei o porquê que nós não o usamos. E nós podemos observar que nas Escrituras Sagradas também teve homens de Deus ousados. Homens de Deus que também fizeram a diferença por causa das suas ousadias. Então tem homens de Deus também. Nós também somos homens de Deus. Então podemos ver que houve homens durante toda a história que foram conhecidos por quebrarem recordes, baterem recordes, por fazerem coisas que ninguém havia feito. Assim também houve homens, os nossos pais da fé, que fizeram coisas que outros não tiveram a audácia de fazer. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito de Deus. Pensa alguém quando está cheio do Espírito de Deus, ele é ousado demais. Alguém disse, eu vou te atirar. Eu vou te atirar. Aí o homem cheio do Espírito de Deus atira. Atira aí. Aí vai lá, não sai nada. Por quê? Isso é a ousadia de quem está cheio do Espírito Santo. Isso é a ousadia de quem está cheio de Deus. Então, nós temos o poder. Nós temos poder. Nós podemos. Você crê nisso? Você crê nisso? Pois use esse seu poder. Use, porque o Senhor nos deu. E isso nos acompanharia até os confins. Nós podemos não estar nos confins, não, mas estão pertinho. Bem pertinho. Não sei quantos anos ainda haverá. Não sei quantos anos ainda haverá para a vida de Cristo. Mas esses sinais é para nos acompanhar. Então devemos sermos ousados. Então, a ousadia da fé. Devemos usar a nossa fé. Devemos sermos ousados. Amém? E Deus, em algumas passagens bíblicas, Ele usa pessoas ousadas. Em outras passagens bíblicas, Ele usa as pessoas tímidas. Só que quando Ele usa essas pessoas tímidas, automaticamente elas ficam ousadas, porque são cheios do poder de Deus. Quando elas estão cheias do poder de Deus, aí elas fazem coisas grandiosas. Fazem coisas grandiosas, maravilhosas. Então, ousadia para usar a nossa fé, para usar a nossa maneira de viver, para usar a nossa maneira de viver como cristão, como pessoas usadas nas mãos de Deus. Nós podemos ver que certa feita vem, os discípulos saíram, estão pelo mar ali, andando em cima de um barco. Estavam todos ali. Jesus não estava lá. E aí eles começaram, de longe eles viram alguma coisa. Estou vendo algo ali. Então eles estão vendo alguma coisa ali, e eles começam a tremer, a gritarem, a ficarem pasmos, a ficarem com medo, a ficarem aterrorizados. O que é aquilo? Meu Deus! Não sei se eles dizem, meu Jesus. Na época não, só nós. Na época só Jeová, oh meu Deus, oh, o que é aquilo que está vindo ali? O que é que está vindo ali? E eles com medo e gritando, e Jesus não estava ali, todos com medo, todos desesperados. Ali desesperado, eu acho que talvez alguém já pensando em pular do barco, com medo, vou pular, não tem por onde ir. Está vindo na nossa direção, nós vamos pular do barco. Deixa eu ver, eu não morro afogado, eu morro. Só que Jesus disse, tem bom ânimo, de longe. Jesus disse, tem bom ânimo. Aí olha aqui, aí eles olham, tem bom ânimo? Sou eu, Jesus.
Aí Pedro, ousado também, tremendo de medo, já tinha tremido de medo. Eu não sei se ele usou essa ousadia com medo. Rapaz, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí. É o Senhor mesmo, deixa eu ir. Tremendo, pasmo. É o Senhor, pô, deixa que eu vá até aí. Ou com medo, creio que sim, no desespero. Deixa que eu vá, se for Jesus, olha a fé ousada. Se for Jesus mesmo, eu poderei andar sobre as águas. Se for Jesus mesmo, eu andarei sobre as águas. É o Senhor mesmo? Talvez eles ainda não estavam acreditando. Ele disse, se é o Senhor, pode deixar que eu ande sobre as águas. Ele disse, pois venha. E lá vai, imagina o Pedro vindo caminhando ali, com medo, desesperado, triscando os pés ali, com medo ali de afundar alguma coisa. Aí começou até bem. Começou a andar, é Jesus mesmo. Aí ele começa a andar e pisar na água, é Jesus mesmo. E começa a andar e vai andando. Só que aí, ventos, tempestade, e começa a vir um medo, irmãos. É assim que às vezes nós começamos na fé. É Jesus está conosco, e a fé é grande, e a fé é maravilhosa, é Jesus. Mas aí vem as tempestades, vem as dificuldades, e o vento vem soprando, e tudo vem soprando contra você, toda a correnteza, tudo contra você, a escuridão imensa. Tem momento que você se encontra na escuridão, e ali tudo escuro, e com medo, e caminhando, e o vento soprando, e você começa a andar, e vai andando, e começa ali, Pedro começou a afundar. Começa a afundar porque sua fé ali começou, só que ele teve ousadia. Só teve 2 homens que andou sobre as águas, foi ou não foi? Jesus e Pedro. Os outros não andaram sobre as águas, não tiveram privilégio. Pedro no outro dia, imagina Pedro no outro dia, todo inchado. Aí, viu lá? Eu andei sobre as águas. Viu? Eu andei sobre as águas. Aí imagina, tu estava com medo, que eu estava afundando. Mas eu andei sobre as águas. Vocês não tiveram nem coragem de sair do barco, mas eu andei. Pensa aí no privilégio aí. Eu andei sobre as águas. Ei, você tem poder para andar sobre suas dificuldades. Você tem poder para vencer. Você tem esse poder. Basta crer. E se começar a bombear, está afundando. Lembre-se, Jesus irá estender as mãos para você e te levantar de novo. É isso que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer, não importa a dificuldade. Está passando dificuldade, está afundando, está acabando, está morrendo, está destruindo, está isso, aquilo. Espere no Senhor e muito Ele fará por você. Espere em Deus, confie. Está afundando, o Pedro estava afundando, sim. A dificuldade dessa vida hoje está nos afundando, mas Jesus nunca nos abandonou. Seja ousado mesmo. Eu vou tentar, vou fazer isso mesmo. Eu sou crente, eu sou cristão. Manda daí. Traz aí um copo de veneno. Faz isso não. Não se afobe não faça isso não. Só se alguém for te obrigar, chegar ali e tá preso, toma aí, tu é crente, pô, bebe esse veneno aí. Bebe aí, quero ver se tu é crente mesmo. Aí não tem pra onde tu correr mesmo. Vai para um lado, vai para outro, não tem para onde correr. Isso é Jesus. O Senhor falou, aí nessa hora começamos a lembrar, né? O Senhor falou, se nós tomássemos veneno, isso, aquilo. Oh, Jesus, eles estão provando aí. Ele quer dizer que o Senhor não existe, ó. Aí Jesus. Acaba com medo de morrer. Aí Jesus, quer dizer que o Senhor não existe. Prova aí, Jesus. Aí bebe. Aí fica contando, morri, não morri. Mas Jesus já proveu, aleluia. Jesus já proveu. Porque Ele está com você. Não importa a dificuldade, não importa da maneira que o mundo queira lhe provar. O mundo pode te provar de qualquer maneira, mas você vai passar. Você vai vencer. Se passar pelas águas, elas não te afundarão. Pelo fogo, não te queimará. A fé ousada é essa. Essa é que é fé ousada. Eu vou passar
É pelo fogo, é? Cadê? O crente tem que ser doido mesmo. Rapaz, agora só vai viver se tu passar. Onde é? Cadê o fogo? O crente faz assim. Tem não, não tem isqueiro. Aí os outros planejando. Rapaz, nós vamos botar esse crente no fogo aqui. Ver se ele é crente mesmo. Aí os outros, mas não tem isqueiro, não tem nada. Aí o crente, tá aqui o isqueiro, rapaz, acende aí. Acende. Isso é a fé ousada. Acende aí. Você não tem coragem não? Tem coragem não, porque vai acender eu. Acende aí. Eu quero passar aí. É isso que ele faz. No período de seca. Aonde Elias foi ousado e dizer, ó, não vai chover segundo a minha palavra. Foi ousado. Onde o povo todo estava voltados ali para Baal. E ele firme no Deus vivo. Ele disse, quer saber? O Baal é Deus, é? Pois espera aí. Segundo a minha palavra, não vai chover. Enquanto eu não falar, não vai chover. Eita, ousadia. Pensa aí. Pensa na ousadia. Ei, eu quero ver se vai cair um pingo de água. Eu duvido. Faz aí com Deus de vocês, faça chover, cair água do céu. Faça. E aí ele deixou ali, Deus já levou ele para um lugar reservado para ele, que é isso que Deus faz. Deixou um lugar reservado e o povo na prova. Sem chover, se não me engano, durante 3 anos. E aí estava ali. Durante esse período, não choveu. Só choveu depois que ele foi lá. Fizeram lá o desafio. Olha como ele era ousado. Olha como o homem de Deus é ousado. Fizeram o desafio para ver quem era Deus. Se Baal era Deus. Ou se Deus de Elias era Deus. Vamos ver quem é Deus. Vamos fazer um altar aqui. E aquele Deus que tem fogo aqui, esse é Deus. Eles começam lá. Ali os profetas de Baal. Começam a cantar, começam a dançar. Começam a fazer isso e aquilo. E nada. E ele, olha a ousadia. Talvez ele está viajando. Será que Baal não está viajando? Talvez está dando uma volta. Talvez está fazendo alguma coisa. Eles ouviram aquilo ali. Aí começaram a furar um aos outros ali. Se furaram, aquela coisa. Olha a ousadia. Agora é minha vez. Sai da frente. Que eu vou mostrar quem é Deus aqui. Eu vou mostrar quem é Deus. Sai do meio. Aí ele pega, ajeita ali o altar, conserta com todo carinho, com todo amor. Não, aqui é para Deus. Não pode ser qualquer jeito. Ajeita. Primeiro ele ajeitou, consertou tudinho. Aí o que estava em escassez, que era água, ele disse, traz a água aí. Não, mas traz água. Que eu ainda vou molhar aqui, ainda vou jogar água aqui e molhar. Traz água aí, bota água aí. Aí começou a jogar água, botaram água. Agora com água, ainda vou tacar fogo aí na água. Aí começou a falar o Deus vivo. E Deus vai responder ele com fogo. Porque ele era ousado. É isso que nós temos que fazer. Temos ousadia. Chegar mesmo na casa do diabo e dizer, diabo, tu não vai ganhar minha família. Diabo, tu não vai ganhar meus filhos. Diabo, tu não vai ganhar os meus. Diabo, tu não vai vencer. É isso, é fé ousada. É ter ousadia. Diabo não tem poder para um crente ousado. Não tem. Mas às vezes nós estamos ali todos coídos, com medo, se fazendo de coitadinho, se fazendo de vítima. Meu irmão, você não é vítima, não. Você é uma arma usada. Você não é vítima. Você não é vítima, não. Se você é o filho do Deus Altíssimo. Você é o filho do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Não vem estar com nhenhenhê, só chorando. Ei, irmã, como é que tá? Ei, irmã, como é que tá? Aí tem uns dias assim, irmão, eu vou te dizer que tá bom para ver se fica. Meu irmão disse que tá bom, não, que se isso aqui tá, vai ficar do mesmo jeito. Tô brincando, irmão. Eu digo para os pessoal, que eles, como é que tá? Ele diz, tá bom. Não. Para nós vai estar bom todos os tempos. Não importa a dificuldade, o nosso Deus está conosco.
Não é vítima. Lembre-se, você não é vítima. De modo algum. Não venha depois querer chegar pertinho do Senhor, não. Senhor, você não é vítima. Bota a mão no peito e diz, rapaz, é meu. Deus me deu, é meu. Se Ele me deu, é meu. Não tem negócio. Não tem outra história, não. Não tem outra conversa, não. Se Deus disse que é meu, eu não vou chegar, oh meu Deus, eles estão arrumando uma arapuca para mim perder isso. Oh meu Deus, estão fazendo macumba para me perder minha esposa. Tu vai perder nada. Não vai perder não, é perda de tempo deles, eles estão perdendo tempo. Seja audácio. Seja audácio. Chegar uma macumbeiro, vou botar teu nome na boca do sapo. Aí tu chega assim, rapaz, eu vou te ajudar a caçar um sapo. Ali tem um sapo bom, grande, gordo. Já escreve teu nome, pega, ainda botei o nome da família. Pega aí e bota aí dentro desse sapo. Ousados. Temos que termos tal fé. Temos que termos tal fé. Porque sem fé nós sabemos que é impossível agradar a Deus. E Deus é aquele que tem nos dado força dia após dia. Dia após dia. Aí, nós vimos que, como muitos dos nossos pais da fé, os profetas, os apóstolos, fizeram coisas grandiosas, alguns pais da fé, até no nosso presente século, já houve coisas grandiosas. Mas só haverá essas coisas grandiosas se nós formos ousados. A gente vai chorar, oh meu Deus, eu queria tanto meu pai para Jesus. Vai chorar. Oh meu Deus, eu queria tanto meus irmãos para Jesus, tirar ele daquela cachaçada, daquela bebida, aquilo que ele... Não, rapaz, você tem que ajoelhar e dizer, Senhor, livra ele, tira ele, eu entrego em tuas mãos. Eu entrego em tuas mãos, eu sei que ele vai sair dali. Eu sei que vai ser arrancado dali. Eu sei porque tu és Deus. Não, seja ousado mesmo. Use a tua fé. Tem coisas que é entregue para que nós possamos usar. Nós queremos usar coisas. Se entrego para... Por exemplo, para mim, se me derem um relógio, vou usar na mesma hora. Que eu gosto de usar um relógio. Se me derem uma roupa bem bonita, eu vou usar. Tantos presentes que nós ganhamos, fazemos questão de usar. Eu quero usar. Não é verdade? Mas a nossa fé também é algo que nos é dado. É algo que nos é dado. É um dom de Deus. É Deus dando para você. É Deus dando para nós, entregando para nós. Por que nós não usamos? Por que nós não fazemos questão de usar? Hoje, no dia de hoje, né? Tempo tão atualizado, tempo tão moderno. Nós chegarmos e andarmos assim, de peito aberto, e dizer assim, eu sou crente. Sou um cristão. Felizmente, a realidade não é essa para muitos. Tu é crente? Tu é cristão? Eu vou na igreja. Você vai ver, rapaz, lá tem igreja lá pertinho lá, eu vou, e nem fala. Aí outro passa, pode ser, irmão. Quem está conhecendo uma rota ali, né? Alguma coisa que não é certa, né? Pode ser, não. Agora o ousado não. Para dizer que não o pastor Marco. Não é que viu um crente sair correndo lá para dar paz do Senhor. Não é que ele viu um crente, ele sai correndo, Pai do Senhor, irmão. Com vontade de ouvir a paz do Senhor. A gente dos irmãos sabe, né? Pai do Senhor, ele se alegrou por alguns segundos, irmão. Pai do Senhor, irmão. Então, meus irmãos, é isso. Nós devemos andar dessa forma. Eu sou crente mesmo. E aí, quem tu quer? Tu quer te converter? Bora. Bora, Marreu.
Quer mais eu embora. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O crente tem que ser doido, viu? O crente tem que ser maluco, viu? Porque se ele não for, nos tempos que nós estamos vivendo, temos que ser doidos e ousados. Amém. Glória a Deus. Usar a nossa fé. Glória a Deus. Aí, havia um certo aleijado, pedindo esmola, todos os dias ali pedia esmola, na porta ali do templo chamado Formosa. Dá uma esmolinha, me dá aqui, me dá isso. Aí um dia vai passando ali, vai passando Pedro e João, aí chega, ei, me dá uma esmola. Aí ele, olha a ousadia. Eles fitam os olhos nele e dizem assim, olha aqui. E ele alegre, olha rapaz, aí vai sair um negócio bom aí. Aí vai sair um negócio bom. Glória a Deus. E ele esperando o quê? Aquilo que ele tinha de costume receber todos os dias. Só que eles eram homens ousados. Rapaz, se nós der para ele um ouro e prata, amanhã eles vão estar aí, ele vai estar aí do mesmo jeito. Da mesma forma, da mesma maneira. Aí ele pega, olha ele com firmeza e diz, olha aqui, o que eu tenho não é ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que nós temos, eu te dou no nome de Jesus. Levanta e anda. Sai daí, sai dessa vida, levanta, sai daí. Eu não tenho ouro nem prata não, mas te levanta. Isso é muito melhor do que qualquer ouro e qualquer prata. Te levanta e anda. Pensa na ousadia. Levanta. Pensa uma coisa grande, né, igreja? Levantar. Eita. Hoje, hein? Hoje, isso para acontecer, dá muito trabalho. Dá. Isso não dá, não. Que não dá, rapaz. Dá trabalho, sim. Hoje, para você chegar assim, chegar num aleijado e dizer assim, te levanta bem aí. Vamos chegar aqui no irmão Gleice, levanta teu braço aí, na fé. Levanta o braço aí, joga essa tipóia fora aí. Hoje, está faltando essa ousadia. Mas por que está faltando essa ousadia? É porque está faltando intimidade com Deus. Aquele povo, eles tinham intimidade com Deus. Aquele povo, eles eram próximos de Deus. Eles andavam com Deus. Eles queriam viver para Deus. A vida deles, eles já não viviam mais para si. A vida deles era para o próximo. A vida deles era para as pessoas que estavam passando por necessidade. A vida deles era para pessoas que não tinham salvação. Então eles deixaram suas vidas e foram viver uma vida para com Cristo, para com o Senhor. Esse é o negócio. Não, irmão, mas quer dizer que agora eu tenho que vender minhas coisas e sair? Não. É só buscarmos aquela intimidade em oração, nos aproximar mais de Deus, nos aproximar mais de Deus, porque o que nos distancia, as coisas que o mundo está oferecendo estão nos distanciando de Deus e estão nos deixando menos ousados. Eu sempre gosto de falar sobre isso, que eu acho lindo a palavra cristão, mas a palavra que eu achava tão lindo quando eu era criança, na minha faixa etária de 8 anos a 10 anos, mais ou menos por isso aí, era os protestantes. Eita palavra, rapaz, só de dizer é protestante, a gente já se tremia. Ixi, ali é um protestante. Nós sabemos a intensidade de protestante, aquele que fazia protesto. Não, eu não aceito isso. Antigamente, dava alguma roupa curta aí para as irmãs das religiões. Quando alguém queria colocar
A outra irmã vai dizer, eu protesto, está repreendido. Eu protesto, não é assim. A condescência, pudor e modéstia. Era assim. Quando o povo começou a passar um batom, já havia outra irmã que era chamada, eu gosto muito também de ouvir muito essa palavra, muito, gosto de mencionar, e quando eu escuto o testemunho, são os melhores testemunhos para mim. São aquelas irmãs que eram chamadas as irmãs de cocó. Simplesinha. Fazia só um cocôzinho aqui, ó. Estavam na igreja, orando e orando e orando e orando e orando. Chegava elas ali, ó. Repreendia as mais novas. Ensinavam as mais novas. Educavam as mais novas. Disciplinavam as mais novas. Era isso. Elas tinham a ousadia de fazer isso. Quando antigamente uma irmã mais nova, quando ela viu uma senhorazinha já, se estava fazendo alguma coisa errada, ou já se escondia, ou se escondia, ou se ajeitava. Lá vinha a irmã ali, lá vem a irmã. Pai do Senhor, irmã. Passava toda a reverência. Por quê? Porque eles eram militantes. Cadê isto? No tempo do fim. Cadê isso no tempo do fim? Cadê isso no nosso tempo? Cadê? Não, nós somos. Eita, nós somos, ai. Nós somos. Somos o quê? Nós somos. Verbo ser, eu sou. Nós somos. Ser é viver. Ser é testemunha. E é isso que devemos voltar a sermos ousados. Nós temos que voltarmos a sermos ousados. Marcos 9:23 diz: Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ei. Tudo é possível, igreja. Não diga, não é possível mais isto. Não diga, não é possível. É possível para todo aquele que crê. E o crer que ele está falando aqui é o viver. Não é apenas crer. Eu creio, eu acredito, eu acho até bonito, eu acho até bom, eu acho até social, eu acho até romântico. Não é, é o viver. Crer é viver, crer é fazer, crer é ter audácia. Nós temos o poder. Você crê? Você crê nesse poder que você tem? Você crê nesse poder que você tem? Você tem. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, diga, monte, ergue-te daqui para cá, para colar. Ele vai. Nós cremos, nós temos ousados, nós iremos fazer coisas maiores. O próprio Jesus disse, se você crê, coisas maiores do que essas farão. Então, para nós fazermos coisas maiores, nós temos que deixar a vergonha de lado. Para fazermos coisas maiores, coisas gigantescas, coisas que só os apóstolos, os profetas, os pais, nossos pais antigos da fé, até 200 anos atrás, ou 100 anos, faziam. Nós temos que perder o medo. Nós temos que perder a vergonha. Nós temos que sermos fortes, militantes e protestantes. Protestar contra o erro, contra o pecado, contra a falha. Segundo Coríntios 2, 5, 7 diz, porque andamos por fé e não por vista. Não é? É por fé, não por vista. Não só crê
Se eu ver, calma, Tomé. Só crê se você vê. Mas pelo menos Tomé, ele viu e creu. Era pelo ver, mas ele creu. Só que nós não é mais pelo ver. Não, é pela fé. Amém. Deus nos deu esta fé para que nós possamos usar no dia a dia. Vamos usar a nossa fé no dia a dia, igreja. Como não pode faltar esse clássico, que é um dos mais citados aqui na igreja, é um clássico já, viu? A mulher que havia 12 anos com enfermidade. Esse aqui todo mundo, até a criancinha hoje já sabe de cor, porque é o que nós mais usamos aqui. Isso já é um clássico aqui para nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós sabemos que ela foi tão ousada que ela, de Deus, ela tirou o quê? Virtude. Poder. Quando você é ousado, você vai conseguir extrair de Deus poder e virtude. Amém. A ousadia te fará extrair de Deus poder e virtude. Amém. E nós observamos o que nós sabemos a história dela, quantidade de anos que ela vivia sofrendo com essa enfermidade, a dificuldade, que ela passou para chegar até a bênção, porque não é fácil. Coloca isso, igreja, na mente. Para chegar até na bênção, você terá dificuldade. Para chegar até na bênção, você terá que lutar. Para chegar até na bênção, você terá que ser usado. Para chegar até na bênção, você tem que ter fé. E ela fez isso. Não olhou para a dificuldade, não olhou para problemas, se olhou para ela ali, é como se fosse nada, pelo que ela já havia enfrentado. Irmãos, às vezes nós passamos o tempo todo numa barra tão dura, tão difícil, uma luta tão árdua, num sofrimento, numa enfermidade, numa dificuldade familiar. Passamos ali aquela dificuldade anos e anos. Aí quando chega, estamos vendo a bênção. Agora tem um obstáculo ali que você vai passar por aquele obstáculo apenas por alguns minutos, algumas horas. Você tem que passar por esse obstáculo. Só que às vezes nós passamos anos e anos sofrendo e passando obstáculo, quando chega num obstáculo que, olhando ali, parece ser tão grande. A tua dificuldade não é grande, é a impressão sua. É desse tamanho na frente do nosso Deus. A sua dificuldade não é nada. Para você pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível, igreja. Tudo é possível. Ah, irmão, mas você não sabe nem o que eu enfrento. Eu não sei não, mas Deus sabe, eu não preciso saber. O meu Deus, o seu Deus sabe. Você não precisa explicar para mim, não. É só dizer assim: Satanás, sai do meio que lá vai meu Deus. Sai da frente que lá vai o meu Deus. E eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou manter. Isaías
40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ou seja, os que esperam no Senhor renovarão as forças. E esse é um período que a era de Laodiceia é o tempo mais negro, mais obscuro para a igreja cristã. E esse é o período de nós confiarmos neste versículo. Porque a era em si, sem você fazer nada, ela já te cansa, ela já te fadiga, ela já te maltrata. A era em si que estamos vivendo é uma era pesada. E isso te trará cansaço, te trará fadiga, te trará exaustão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você crê que suas forças serão renovadas? Nossas forças serão renovadas. Porque nós esperamos em Deus. Nós esperamos no Senhor. Subirão. Nós não estamos mais cansados. Agora nós vamos subir. Agora nós vamos voar. E olha mal o que ele diz assim. Olha o que diz aqui, ó. Aí diz assim: como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ei, espera mais um pouco. Está cansado? Estou cansado deste mundo, estou cansado desta vida, estou sem forças. Espera no Senhor, porque Ele vai renovar suas forças. Imagina como esse mundo está nos oprimindo de uma maneira tão horrenda. Imagine agora no tempo que nós estamos vivendo, uma mulher lavando roupa. Eu me lembro que antigamente a mulher tinha para açude, que a minha mãe e meu avô pegavam um pau e batia na roupa ensaboada ali para tirar o sabão, né? Mas elas faziam isso porque era a forma delas que elas tinham. E hoje está tão fadigado que hoje a mulher já pega mesmo, só de fadigada, de cansada e exausta e tanta coisa, já pega mesmo e começa a bater na roupa mesmo, e ali tira a sua raiva. E às vezes o irmão, quando vai capinar, fazer um serviço ali, um traço de massa, alguma coisa, e bate com raiva, e bate daquele jeito, aquela coisa, essa vida assim, essa vida pesada, essa vida desse jeito, isso aqui já não presta mais, eu vou morrer desse jeito. Aí começa. Ele diz: ei, espera no Senhor. Ele vai te dar força, Ele vai te renovar. Você vai sair daqui renovado pela mão do Senhor. Você vai sair renovado aqui, só creia. Seja ousado e creia nisso. Seja ousado, pegue isso para ti. Pegue isso para si. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Nós vamos passar, nós vamos atravessar, nós vamos alcançar, nós vamos chegar lá. Eita glória, nós vamos, porque o nosso Deus é poderoso. É poderoso. Que coisa grandiosa. Glória a Deus. Aí vem Josué, ali guiando o povo de Deus. E eles estão ali em Gibeão. E a luta ali está árdua, está tremenda. Ali a guerra está... Olha, nós nos reclamamos tanto. Se a gente vê alguém pegando uma faca, um da gente, a gente já corre já com aquele medo, né?
Agora imagine esses homens de Deus aqui, cada qual com a espada aqui, lutando pelas suas vidas, lutando para sobreviver. Então nós devemos lutar para sobreviver. Temos que lutar e não parar. Nós temos que continuarmos lutando com fé, usando ali a coraça da justiça, o capacete da salvação, ali o escudo, a fé. Lutar e lutar. E eles ali lutando por suas vidas, lutando por um espaço, lutando por uma conquista, lutando por uma vitória. E às vezes nós até paramos já de lutar. Não pare de lutar. Só prossiga, só prossiga. Não pare, continue lutando. Continue lutando, eles lutando e lutando. Aí ele estava ganhando. Mas vai já escurecer. Lá vinha um problema. Lá vinha a dificuldade. E agora? Escuro. Não vamos furar uns aos outros. No escuro, como é que a gente... Lá não tinha uma lamparina, não tinha um lampião, não tinha nada. Meu Deus, agora se chover, nós vamos... Se escurecer, nós vamos se cortar. Aí imagina a dificuldade, todo mundo se cortando ali. Disse, meu Deus, agora se escurecer, nós vamos se cortar todo mundo. Ninguém sabe nem quem é quem que nós vamos cortar aqui. Aí ele disse assim, ei, para aí, lua, para aí, sol aí no Gibeão. Para aí, lua, para aí, espere aí um pouquinho. Aí, pense na ousadia. Vocês dizem assim, ei, para aí, sol, bem aí, te detenha bem aí. E você, lua, bem aí. Se aquete aí, que nós vamos ganhar. Nós vamos sair daqui quando vencermos. Nós vamos sair daqui quando nós abraçarmos a vitória e ganhar todos os nossos inimigos. Então te detém aí. Aí começou. Aí a Bíblia diz que ali foi quase um dia. Quase um dia ali. O sol ali já varou a noite, varou. Pensa numa coisa tremenda. Eu não posso nem imaginar. A minha imaginação é até curta, até pouca. Hora dessa assim, ainda de dia. E a espada chiando. E gente caindo, gente... E vambora, e vamos em cima. Que aí, enquanto nós não conseguir, o sol não vai sair daí, não. Que ousadia. O sol, e era para ficar à noite, era para ficar escuro. Uma palavra ousada. Uma palavra ousada. Ei, seja ousado. Use a palavra. Use a palavra que você precisa. Use. Seja ousado. Não diga assim, não vai dar certo. Vai dar, ei, sai, cai por terra. Cai por terra, sai, te afasta para trás de nós. Te afasta para trás de mim. Sai do meio e diga isso. Ei, enfermidade, sai. Sai doença. Sai dificuldade. Sai problema. Sai tudo. Sai. Use tua ousadia. Use tua ousadia. Seja ousado. Grande é o Senhor Jesus. Seja ousado. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, Deus faz coisas que a ciência não pode explicar. A ciência vai fazer sua matemática, a ciência vai fazer seus cálculos ali, mas não tem como. Isso é impossível. Mas o cristão diz, ei, para você é impossível. Mas para o meu Deus, para o Deus que eu sirvo, não, foi Ele. Foi Ele. Aí alguém já disse assim, olha, vai morrer. Olha, foi decretado aí tantos meses de vida. Olha, é só isso e aquilo. Aí lá vai alguém ousado. Senhor, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Aí você é ousado, vai lá e profetiza. Ei, irmãos, seja um profeta para alguém. Profetize na vida de alguém. Isso acontece. Se você profetizar, isso vai acontecer. Profetize. Seja ousado. Lembro-me eu, quando chegava bêbado, drogado, dormindo, meio que acordado, chegava minha mãe, católica ainda sendo,
na época, que hoje já aceitou Jesus, começava a rezar. Minha mãe, as orações dela é forte, é tremenda. E chorando, derramando lágrimas, e falando, sai Satanás, vai embora, sai da vida dele. Eu e meu irmão dormindo, todos dois. E ela ia lá, e eu acordava, às vezes eu acordava, e ela orando, e eu já estava disso pela madrugada, eu já na minha sã consciência, no escuro, ela nem ligava a luz, ficava lá no pezinho da cama, e rezando, fazendo as orações dela, e falava com Deus, meu Deus, salva, salva, meu Deus, liberta eles, tira eles das drogas, tira eles desse vício, tira eles, e ali chorando ali, e rezando baixo. Imagino ela ali fazendo aquilo como Ana ali, quando estava diante ali do templo, pedindo algo para o Senhor, e ela orava e pedia para Deus. Olha onde um dos filhos dela se encontra hoje. Profetiza, irmão. A palavra tem poder ou não tem poder, irmãos? Tem poder, pois use essa palavra para profetizar na vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de alguém que está precisando. Use esse poder, profetize, fale coisas boas. Chega algum irmão está passando dificuldade, sei, irmão, no nome de Jesus, você já passou, já venceu, já ganhou. Profetize. Não diga assim, não há mais jeito. Não diga não há mais solução. Não diga que não tem mais condições. Não diga, mas profetize. Você tem uma bênção em suas mãos. Você tem poder, seja audaz. Está alguém enfermo, vai lá. Vá lá e ore com fervor. Às vezes não precisa nem oração. Você sabia que às vezes não precisa nem uma oração grande. Não precisa. Senhor, eu estou aqui, mas fulano está lá do outro lado, em outra cidade, em outro país, e isso e aquilo. Já está como mendigo, já está como morto, já está como isso, já está como aquilo. Senhor, vá lá. Estava ouvindo os louvores. Aí, nesse louvor, o rapaz fazia uma ministração. Não sei se eu vou contar exatamente como ele contou, mas vou tentar falar um pouco. Aí ele falando de uma senhora que tinha um neto, e ali cuidava daquele neto, e aí o neto dela adoeceu, e da onde ela morava até o hospital, o lugar que ela entendia que era um hospital, era 15 quilômetros. E ela saiu desesperada, a pé, deixou a criança lá, fechou a porta, botou lá a chave debaixo do tapete e saiu. Irmão, ouvi isso aí chega Eu gosto muito de testemunho, porque testemunho me ajuda demais na minha fé. Testemunho ajuda, irmão. E aí ela sai, aí ela chega no local que ela pensava que era o hospital, na hora não era o hospital. E ela disse, agora o que eu vou fazer? Aí ia passando na igreja, encostou, tinha as irmãs lá, estava orando lá as irmãs, e ela, em prantos ali, em lágrima, ela começa a lhe orar e dizer, Jesus, mais ou menos isso, não vou dizer com exatas palavras, porque eu não lembro, mas para que os irmãos possam entender. Jesus, eu não tenho como fazer nada, mas deixa eu falar com o Senhor. Olha, vá lá em casa, estou com a criança lá doente, está lá para morrer, vá lá, é assim, ó, você atravessa assim, e aí indicando, né? Onde era, falando da rua, por onde tinha que passar, por onde tinha que... Aí as outras irmãs lá olhando, e disse, essa irmã não é boa da cabeça, não. Aí a irmã saiu. Aí quando a irmã sai, que ela volta de novo e diz,
Aí volta de novo para a igreja. Aí diz assim, ó Jesus, que ela tinha saído, né? Para ir, fez a oração, saiu. Aí ela volta de novo para a igreja lá e diz, ó Jesus, a chave está debaixo do tapete. Ei, coisa boa. Irmãos, isso é ousadia, isso é fé. Isso aí me trouxe algo tão grande que eu fiquei, meu Deus, mas dá-me um pouco dessa fé, Senhor. Dá-me uma porçãozinha. Aí quando chega em casa, ela está um menino brincando, correndo para um lado e para o outro, e ela sem entender nada do que estava acontecendo. Ela disse, olha, quem foi que veio aqui? Ela disse, veio um homem aí de branco aí, fez isso, aquilo. Aí ela ficou imaginando, aí o menino disse, olha, ele mandou dizer que ele colocou a chave lá debaixo do tapete. Deus ainda é o mesmo, igreja. Ele ainda é o mesmo. Ele não muda, ele é imutável. Agora isso só vai se realizar se você tiver ousadia. Para aquelas irmãs lá, talvez ela era uma louca, era uma doida, mas ela tinha certeza da fé dela. Ela tinha certeza daquilo que ela cria. Então nós temos que sermos ousados. A ousadia faz coisas tão grandiosas. É isso que a ousadia faz. Até aqui o Senhor nos ajudou. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Fazer uma oração, amém? Com essa ousadia e fé, vamos orar pelo nosso pastor, que possa estar curado. Em nome de Jesus. Vamos sermos ousados agora, irmãos? Vamos orar pelo nosso pastor. Vamos orar pela Denise. Vamos orar por todos os nossos irmãos que estão enfermos. Mas seja ousado. Não fique com vergonha se você disser uma palavra errada. Jesus vai te entender. Ele vai te entender da maneira que você falar. Então seja ousado e fale agora no nome do Senhor Jesus. Use sua fé. A sua fé poderá abrir montanhas, abrir o mar, afastar montanhas. Então vamos orar com fé. Use a ferramenta que você tem. Senhor Jesus Cristo, grande é o Senhor e poderoso é o Senhor. Confessamos em nós há uma dependência de Ti, e que nunca há de nos faltar essa dependência, e que vimos entender que carecemos de Ti, e que não é nós, mas o Senhor. Meu Deus querido, nós queremos Te apresentar neste momento, entregar em Tuas mãos, ó Deus, o nosso querido pastor, Pai. Meu Deus, nós Te apresentamos ele, Pai. É o líder que o Senhor levantou aqui, Pai amado, para cuidar das Suas ovelhas. O Senhor enviou ele para cuidar das Suas ovelhas. E nós seremos ingratos, meu Deus, se nós não nos lembrarmos dele, daquilo que ele tem feito. Meu Deus, lembra-te daquilo que ele tem feito por cada um de nós, Senhor. A nossa gratidão é essa. Através desta oração nós pedimos ao Senhor, Senhor Jesus. Ó Deus, o Senhor que sabe o caminho, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe onde ele está agora, Pai. O Senhor sabe as ruas que tem que pegar, Senhor. O Senhor sabe por onde tem que passar, Deus. Então nós oramos, ó Deus. Vá até o encontro do nosso pastor. É na autoridade, o Senhor nos deu autoridade. E nessa autoridade, enfermidade sai da vida do nosso pastor. É no nome do Senhor Jesus. Sai, enfermidade. Não é o teu lugar. Não é o teu lugar. Cai por terra. Sai no nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda enfermidade, toda cilada levantada por Satanás, vem cair por terra. Todo mal levantado contra o nosso pastor, contra a vida dele, fica aí por terra. Abençoe também, Pai querido, o nosso diácono, Pai amado. Cure o Pai amado, o mais rápido possível, meu Deus. Meu Deus, ele tem tanto, Pai amado, sendo um instrumento em tua casa. Então nós entregamos o diácono Gleison em tuas mãos também esta noite. Que possa ser sarado de imediato, Pai. Faça o teu poder.
no meio do teu povo, Senhor Deus. Nós oramos para a irmã Denise, Pai amado, que está ali em São Luís, ali naquela UTI, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos: sai da vida dela a enfermidade. Perdoe-os, meu Deus querido, de qualquer pecado, de qualquer erro, qualquer coisa que eles têm feito, meu Deus querido. Que o Senhor possa, o Senhor é o Deus de galardão, Pai amado, é o Deus galardoador. Então repreende aquela enfermidade ali, meu Deus. O teu servo, lembra-te do teu servo, Pai. Lembra-te dele quando ele pregava, Senhor, que ele trazia a palavra para nós aqui, para a tua igreja. Quando ele cuidava ali, meu Deus querido. Meu Deus querido, dê mais uma oportunidade para eles, meu Deus. Tu és um Deus de misericórdia, tardio em irar-se, e compassivo e misericórdia, e bondoso. Então, toda a enfermidade que há no meio da tua igreja, no meio do teu povo, venha ser repreendida no nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos. Amém.